acupuntura, a saúde da mulher. Essa infertilidade sem causa aparente, para a medicina chinesa a gente vai achar algum diagnóstico ali em pulso e língua. Não depende só dos profissionais. É muito do que a pessoa também faz em casa, Exato, né? Trazer essa consciência. Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E antes de iniciar o nosso podcast de hoje, quero agradecer a nossa patrocinadora, o Salão da Dona Loi. A Dona Loi que faz aí meus cabelos, né, para mim estar aqui gravando para vocês. Então quero deixar o agradecimento aqui para o Salão da Loi. E hoje a gente vai estar falando sobre acupuntura, né? A saúde da mulher. O que a acupuntura ela pode ajudar na saúde da mulher e também na infertilidade. E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo hoje no podcast, estou aqui com a Maria Angélica, ela que é bióloga, com mestrado e doutorado em botânica, foi professora de ensino superior por 10 anos e após a carreira acadêmica, ela estudou aromaterapia, terapia floral e medicina chinesa, com enfoque em saúde da mulher, fertilidade e gestação. Maria, gratidão por você estar aqui, né, no podcast. Hoje a gente vai falar sobre a acupuntura, a questão da saúde da mulher, como a acupuntura pode ajudar, né, também na saúde, na infertilidade e também na gestação. Para a gente iniciar, gostaria aí que você se apresentasse para o pessoal de casa, falasse um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho também. Eu sou Maria e eu sempre me encantei pela natureza, né? Então, na adolescência eu decidi fazer biologia, fiz minha carreira acadêmica ali. E quando eu percebi que o quanto era estressante a carreira acadêmica, eu comecei a usar a acupuntura e outras técnicas para me tratar. Nisso eu acabei me encantando e como eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, eu falei, não vou parar de estudar, né? Vamos estudar mais um pouquinho. Aí eu fui estudando aromaterapia, aí criei os Sinergias da Maria, que é a nossa empresa de aromaterapia e terapia floral, fiz formação de terapia floral. Daí eu falei, o que tá faltando aí para juntar tudo isso, né? Eu via que às vezes eu não alcançava tudo que eu queria com floral ou com óleo, com spray de ambiente. Então, eu falei, vou estudar mais um pouco. Eu já gostava muito de acupuntura e medicina chinesa, então eu fui fazer uma formação em medicina chinesa. No meio da formação que eu me encantei pela essa área de saúde da mulher e fertilidade, gestação, é um público que me encanta muito, Sim. né? Então, eu fui estudar, depois da minha formação, eu fui estudar mais um pouco essas áreas mais específicas, né? Voltado para a saúde da mulher, gestante e fertilidade. E você sempre gostou desse mundo aí da saúde, Maria, da questão do cuidado da mulher na gestação, né, ali também na infertilidade, você sempre teve um olhar para essas mulheres? Eu acredito que sim. Eu fiz a minha formação acadêmica muito voltado para botânica, mas eu sempre gostei muito dessa parte de planta medicinal também. E eu via que com os meus alunos, eles até brincavam, né? A Prof. Maria é uma mãe, né? Então, eu sempre via esse olhar com cuidado, né? Quando alguém não estava bem, eu ia lá. Aqui é uma água, quer que eu ligo para alguém? Então, eu sempre via que eu gostava muito do cuidar, né? Como uma boa canceriana. Então, eu sempre gostava muito do cuidar, cuidava dos meus bichinhos. Desde criança, eu tive animais de estimação, então minha mãe sempre falava, né, você é muito maternal, né, e eu falava, não, eu não quero ter filho, né, eu brincava, né, não, eu não quero ter filho, né, até que a vida vai dando surpresas pra gente, né, hoje eu sou mãe da Melissa, e eu vejo que eu gosto muito desse cuidar, né, de trazer isso pro meu atendimento, um olhar pro todo, né, não só para aquela dor física, mas o quanto aquela dor gera questões emocionais também, né? E quanto a gente vê, né, uma paciente que está passando por um processo de infertilidade, um processo de busca aí, né, pela gestação, o quanto às vezes ela não é olhada pelo médico, né? Então o médico olha para ela às vezes como um sifão, né? Um tratamento de fertilidade hoje é muito caro. E é um carro, né, quase, que vai ali num tratamento de fertilidade. Então,
Então, a gente vê que às vezes eles estão mais preocupados com o dinheiro, né, do que com o tratar. Hoje a gente tem muitos médicos parceiros que indicam a medicina chinesa para o tratamento, né, das suas pacientes em conjunto. Então, hoje a gente vê que o tratamento ele é um tratamento em conjunto, né, integrativo, muitas pessoas aí atuando para aquela paciente. Então, quanto mais a gente tem esse olhar humano, né, esse cuidado, melhor essa paciente também vai integrar para ela se cuidar, né? Então, não adianta a gente falar, não pode tomar café, não pode, a gente tem que fazer atividade física, tem que se alimentar, mas como a gente aborda esse paciente, a gente não vai conseguir aquilo, né? Muitas vezes que ele faça aquilo que ele precisa fazer realmente. Então, a gente tem que ir, né, conversando, trazendo isso, porque muitas vezes a pessoa já tá um pouco desanimada também, né? Então... Você falou um ponto, né, bem importante da questão de trazer mais humanização, eu acho que nos atendimentos. Eu vejo que ainda tem alguns profissionais que já são muito mais humanizados, né? Uma ginecologista, outros profissionais, porque a mulher, ela já vem com aquilo, né? Que é igual você falou, ela já tá ali tentando, muitas vezes não está conseguindo, e aí vem aquela sensação de culpa, de medo, e aí você vê que muitas vezes o profissional, ele não tá olhando para isso, ele só quer saber, do valor, é tantos, vou receber, e não traz isso mais humanizado, né, Maria? Exatamente. Então, assim, é um cuidado como um todo, né? Então, e durante a sessão, né, além da gente trabalhar pontos físicos ali para melhorar, né, a fertilidade como um todo, a gente também vai estar usando pontos de acalmar aquela paciente, relaxar, enfim. Então, a gente usa às vezes a gente usa um floral, né? Esses dias uma paciente, no meio da sessão, eu falei, não, vamos lá, vamos fazer um floral, porque tô sentindo você muito desanimada do seu propósito. Aí fui lá, fiz um floral, ela já saiu da clínica tomando floral. Então, quando a gente percebe aí pontos que a gente pode colocar algumas ferramentas a mais aí, a gente acrescenta, né, nesse tratamento. E hoje a gente tem médicos que têm um olhar para isso também, né? Enquanto a gente vê que outros também ainda não, né? Então, mas isso tem melhorado aos pouquinhos, né? Ainda bem. Ô Mari, fale assim, quais são os benefícios, né, para a saúde da mulher em relação à mulher que faz acupuntura? Tem uma diferença, vamos supor, de uma pessoa que nunca fez para uma pessoa que faz acupuntura? Quais que são os benefícios para essa pessoa, para essa mulher estar fazendo? Então, a acupuntura para a saúde da mulher, ela ajuda em toda a vida da mulher, né? Então, a gente pode usar a gente pode usar a acupuntura para uma criança, né? Pode, pensando assim. Aí a gente tem que ver a aceitação dessa criança, uma menina criança, né? Estamos pensando aí, né? Mas, por exemplo, adolescência, né? Uma paciente com muita cólica, uma paciente com o ciclo desregulado ali. Então, a gente pode usar em todas as fases, desde a fase pré-gestacional, na adolescência, ali pensando antes de gestar, a gente vai preparando esse corpo para gestar, então a gente vai melhorando a qualidade de óvulo, vai melhorando o ciclo daquela mulher. Quantas pacientes a gente vê que tem um ciclo completamente desregulado, ela não tem consciência do ciclo dela, então ela não sabe quando ela ovula, ela não sabe nem quando ela tá menstruando, então ela não tem consciência de nada, e daí ela não percebe que as fases do ciclo, então a mulher, por ela ciclar, ela passa por fases, né? Não é à toa que tem a mulher de fases, né? Por quê? Porque realmente a gente pode ser até 4 mulheres aí ao longo do ciclo, né? Então, período ovulatório, a gente tá no ápice, né? Tende a estar com mais libido, tende a estar com mais animada, a movimentar projetos e tudo mais, né? Período pré-menstrual já bate aquele uma canseira, um desânimo. Por quê? Porque já é aquele interiorizar aquela energia, né? Porque se ela estiver engravidada, ela já tá se preparando para aquele corpo gestar. Então, ela já vai ficando mais quietinha, mais recuada. Então, a gente tem fases yin e yang dentro do ciclo da mulher, né? Assim como ali, preparando para a gestação, em toda a gestação a gente tem benefícios. E também no período ali do climatério, perimenopausa, que a gente ajuda aí em ondas de calor, a regularizar algumas questões energéticas aí das mulheres, né? Nas ondas de calor, como eu falei, irritabilidade, essas oscilações de humor. Então, muitos benefícios, né? Até também para aquela mulher entender que ela não deixou de ser mulher
pós-menopausa ali, né? Que O pessoal tem muito um tabu, né, com essa questão da menopausa. Na medicina chinesa, a gente tem muito a relação útero e coração. Então, que a gente, toda aquela energia do útero, depois da menopausa, ela é destinada para outras coisas, outros projetos. Então, que mais ou menos aquela ideia da mulher anciã, né? Sim. Quantos ensinamentos ela traz para passar isso também para as filhas, para as netas, né? E para as gerações que vêm aí depois. Então, ela não perdeu a função, né? Então, ela é vista como, acabou minha função reprodutiva aqui, acabou a minha função na vida. Então, a acupuntura e a medicina chinesa para esse público também traz muitos benefícios aí, né? Dores que eventualmente vão surgindo, né? Algumas dores articulares, né? Um exemplo assim, se é uma pessoa, você falou da questão da mulher, quando ela, né, tem aí a questão da menstruação. Então, quando uma adolescente entra, né, nesse período, ela já pode estar fazendo acupuntura. Sim, é indicado já ela começar a fazer? Pode ser indicado sim, porque ela meninas que têm muitas cólicas, o ciclo às vezes não tá regulado, né? A gente vê aí pacientes com síndrome do ovário policístico. Tudo isso, claro que a gente não vai tirar a função do médico ginecologista aí de qualquer tratamento necessário, né? Mas a gente pode casar esse tratamento, né? E a medicina chinesa pode sim ajudar muito nesse processo, né? Então, por exemplo, uma menina hoje com cólicas intensas pode ser um perfil de uma paciente de endometriose que lá na frente, lá com seus 30, 35 anos, pode ser uma paciente potencial para infertilidade. Então, se a gente começar a tratar perfis assim lá no começo, a gente pode ter benefícios para isso, né? Eu sempre falava para as minhas alunas de 20 e poucos anos, a gente tem que pensar na nossa fertilidade desde sempre. Não é porque agora você não quer ter um bebê que daqui 10, 15 anos você não vai querer. Então, a gente tem que pensar tanto em estilo de vida regrado, né? Alimentação, sono, né? Isso traz longevidade. Se a gente está falando em fertilidade, a gente também está falando em longevidade. Né? Então, a acupuntura, a medicina chinesa, ela vai tratar a mulher em todas essas fases. Isso é uma ferramenta importante, né? Já tratei meninas adolescentes aí de 13, 14 anos que tinham cólicas e a resposta é muito boa, porque a gente tem uma energia muito jovem aí, né? Então, a adolescente responde muito bem à medicina chinesa aí, né? Sim. E os tratamentos. Então, é todas essas fases aí que a gente pode utilizar, né? Não é só, né, na gestação ou só na gestação também para estimular o parto, enfim, mas a gente pode ter esses benefícios para toda a saúde da mulher, assim como para o homem também, né? A gente não descarta, mas como meu enfoque, né, acaba falando mais pra aqui mulher, um pouco né? mais para mulher. E às vezes os homens, eles têm eu vejo assim, um certo bloqueio em procurar algumas alternativas assim, mais, como eu posso falar, mais humanizadas, né? Eu vejo muito dentro de casa, né? Então, eu vejo isso, eu fico, eu já sou assim, eu amo todo tipo de... Eu falo de terapias, né, integrativas, tudo que tem solução, eu sempre não, quero testar para saber. Então, eu já fiz bastante procuras, né? E aí, a acupuntura para mim foi a primeira vez, né, que a gente até fez uma sessão, foi muito diferente. E você vê, né, como que o estudo, trazer essa coisa mais medicinal da natureza, né? Porque antigamente era muito mais natureza, né, Maria? A gente vê assim, eu vejo quando minha avó era viva, né? Minha avó falava, quando a pessoa ficava doente, era muito chá, era muito mais produtos naturais. Hoje a gente já vê que é muito mais questão de remédios, nada contra. Eu sou a pessoa que eu não gosto de tomar remédio. Sempre deixei isso muito bem claro. Às vezes preciso tomar, às vezes tenho que tomar, né, ocasião para ocasião, mas eu vou muito mais pro lado natural. E um ponto importante que você falou da questão da mulher, né, os pais que estão nos assistindo, que às vezes têm adolescentes em casa, ver também um olhar para o filho já na adolescência, no cuidado com a saúde da mulher na adolescência, para não acontecer igual você falou, às vezes já começa ali, né, algo em relação a alguma doença que pode vir no futuro, que muitas vezes a gente não olha, não quero, como você falou, não quero engravidar tão cedo, só depois, né, vamos supor, depois dos 30, por que eu vou olhar? E isso já traz essa questão desse outro olhar, né, da pessoa ter mais cuidado com a saúde.
E aí eu queria te perguntar, né, em relação à fertilidade, quais que são, assim, os benefícios? Porque eu acho que tem muitas pessoas, muitas mulheres que não sabem, eu, inclusive, não sabia essa questão da acupuntura, que ela pode ajudar aí na fertilidade. E o que que ela pode ajudar e quais que são os benefícios dessa mulher aí tá fazendo também acupuntura para estar ajudando nesse processo? Então, a medicina chinesa, né? Eu falo medicina chinesa porque ela é muito ampla e a acupuntura é uma técnica aí dentro, né? A gente avalia essa paciente e a gente vê onde estão os desequilíbrios, né? Então, muitas vezes aquela paciente... é uma infertilidade sem causa aparente, né? Que a gente vê muito acontecer por aí. Mas essa infertilidade sem causa aparente, para a medicina chinesa, a gente vai achar algum diagnóstico ali, em pulso e língua. Eu não vou mencionar os diagnósticos, mas, por exemplo, estagnação do Qi do fígado. É um desequilíbrio que a gente avalia no pulso. Deficiência do Yang do rim. Deficiência do Yin do rim. Então, tudo isso vai me dar vários nortes do que pode estar acontecendo. Então, quando eu avalio a paciente, eu detecto esses desequilíbrios, falo, opa, aqui eu posso tratar com isso, eu posso tratar com esse ponto de acupuntura, para potencializar o que vem acontecendo com essa paciente. Então, às vezes, eu uso mesmos pontos para coisas diferentes. Sim. E, às vezes, eu uso pontos diferentes para a mesma coisa. Então, por exemplo, uma paciente aí que eu vou melhorar... Pode melhorar a qualidade de óvulos, pode melhorar a qualidade do endométrio. Então, uma paciente que tem tendência a miomas, posso eliminar miomas com... Eu não gosto de mencionar isso, né? Tira uma paciente da cirurgia, pode acontecer de um paciente que estava precisando de uma cirurgia, não precisar mais, porque acabou que movimentou aquele mioma e acabou... expulsando aquilo. Pode acontecer, mas eu sempre falo, estamos acompanhados com o médico, né? Cada paciente é um paciente. Né? Então, assim, então a gente melhora a qualidade do óvulo, melhora a qualidade do endométrio, regulariza o ciclo menstrual. Então, se a gente vê que aquela paciente, em geral, né, em média, o ciclo feminino, ele dura aí 28 dias. É uma média. Mas o importante é que essa paciente tenha padrões. Mas o meu ciclo tem 26 dias, mas ele sempre tem 26 dias? Ok, tem um padrão aí. Mas agora, se a paciente tem um mês, ela tem 15 dias, outro mês ela tem 20 dias, outro mês ela tem 35 dias, a gente vê que tá uma bagunça esse ciclo e ela não consegue nem perceber ali o período fértil, né? Se ela tá tendo muco fértil, se ela tá ovulando, né? As percepções ali. E às vezes a paciente nem consegue olhar para isso, né? Se ela tem essa percepção se está ovulando ou não. Então a gente traz também para essa consciência corporal nela, né? Avalia, observa o seu ciclo, o que você sente? Cólicas muito intensas, então pacientes com endometriose, né? A gente consegue melhorar as dores, então nunca é normal ter dor, né? Pacientes com síndrome de ovário policístico, a gente pode regularizar esse ciclo. Pacientes com muitas dores de cabeça. Então, tudo isso são sintomas pra gente tratar essa fertilidade. A gente sempre pede, às vezes não é o caso, né? Às vezes eu recebo uma paciente, oi Maria, tudo bem? Meu médico falou que a acupuntura era bom pra fertilidade. Só que eu tô com a FIV, com a fertilização in vitro, marcada pra esse ciclo. Então, tipo, ela tá menstruando hoje, ela tá entrando em contato comigo hoje. E normalmente o ciclo de FIV ali, ela vai coletar os óvulos dentro de 9, 10, 15 dias. Depende muito de cada paciente. Então, em 10 dias, muitas vezes eu não consigo mudar a realidade daquele corpo que se maltratou por tanto tempo, né? Sim. Então, às vezes eu vejo o médico indicando muito em cima, né? Então, às vezes a gente fala, tenta indicar com 3 meses antes, porque a gente consegue mudar um pouco essa realidade pelo recrutamento de folículo, né? Então, a gente consegue mudar essa realidade dentro de 3 meses. Tanto uma paciente que quer engravidar naturalmente, como uma paciente que vai passar por uma FIV, né? Então, às vezes, eu recebo uma paciente que já fez 1, 2, 3 ciclos de FIV, não deu certo. Então, agora ela vai tentar com a acupuntura. Então, eu falo, vamos ter um tempinho maior aí para trabalhar nesse corpo, desintoxicar de algumas coisas, tirar a cafeína. Muitas vezes eu falo, interessante a gente trabalhar com se o médico não indica, né? Chamar uma nutricionista também para te acompanhar. Entro também com fórmulas magistrais chinesas, que são fitoterápicos chineses, que são muito bons para N
N questões aí, né? Então, a gente vai regularizando esse ciclo e trazendo essa qualidade. Então, às vezes a paciente tá lá, né? Tá com 11 folículos, né? 11 óvulos E às vezes a gente vê não tem qualidade. Então, às vezes a gente não quer a quantidade, a gente quer a qualidade. Então, melhorando a saúde como um todo dessa paciente, a gente tende a melhorar, né? Então, a gente vê lá, né? Por exemplo, uma das fórmulas que a gente usa. Não vou mencionar nome de fórmula pra pessoa não sair comprando, tá? Sim. A gente não gosta disso porque vai falar, o tratamento é individualizado, né? Então, vou comprar. Então, tem uma fórmula que ela foi desenvolvida por um imperador que, na época, né, nas dinastias, eles tinham muitas esposas e ele queria ser muito viril e ter muitos filhos. Então, ele desenvolveu essa fórmula para melhorar a fertilidade dele. E, assim, como melhorar também a fertilidade das suas esposas. Então, é uma fórmula que a gente tende a usar, dependendo do desequilíbrio que a paciente tem, que a gente vê uma resposta muito boa aí, né? Ao longo do tratamento. Mas é um tratamento em conjunto, né? Nunca eu tiro a missão do médico e muitas vezes eu encaminho para médico infertileuta. Eu vejo que aquela paciente está muito em negação, né? Mas eu já tô mas eu tô há 2 anos tentando e nada aconteceu, né? Aí eu falo, olha, vamos fazer um acompanhamento, porque às vezes tem alguma coisinha aí, um bloqueio de trompa, alguma coisa que a gente não sabe, né? Que a gente precisa desse médico acompanhando também. Então, a gente trabalha junto, né? Medicina... E que bom que a medicina ocidental tá olhando para essa medicina oriental hoje e vendo os benefícios, né? Sim. Então, hoje, a gente vê muitos médicos Brasil afora, né? Agora, há pouco tempo, eu tive num congresso de medicina chinesa e muitas palestras ministradas por médicos, dizendo, né? Eles falam assim, eu não sei o que vocês fazem. Eu só sei que, às vezes, vocês mandam, sei lá, paciente comer beterraba e fazer o que vocês mandam, que eu vejo uma resposta no tratamento. E, assim, não é milagre, né? Medicina chinesa não é milagre. A gente sofre, né? Junto com a paciente. Sim. A gente vê que não é um trabalho fácil. Às vezes a gente também desanima como acupunturista, né? Mas a gente tá ali junto, né? Trabalhando junto arduamente para aquela paciente não desistir. Até que o positivo dela veio, né? E isso é muito feliz, né? Muito gratificante saber que você ajudou um pouquinho, né? E, na verdade, sim, muito do que ela fez foi fazer o dever de casa, né? Fazer todas as orientações e também a acupuntura. Então, eu falo assim, não adianta você só vir uma vez na semana aqui, você precisa fazer todo o resto em casa, né? E não adianta você vir toda semana se você tá tomando rios de café, ou se tá se alimentando mal, ou não está dormindo bem, né? Então, tudo isso é um conjunto, né? Que a gente tem que olhar para todos os pilares da saúde. Mas é um pouquinho do que a medicina chinesa pode fazer, assim, para a fertilidade. Ô Maria, você falou em relação da mulher, ela sempre tá atenta, né? Aos sinais, da questão dos ciclos. Você acredita que conforme a nossa correria do nosso dia a dia, que muitas vezes a gente não está presente, eu falo um presente ali, e que a gente acaba não percebendo ou percebe-se falar, ou às vezes pensa, não é nada, é uma cólica, só uma cólica. Você acredita que a mulher perdeu um pouco disso conforme os tempos de hoje, né? Na correria, do dia a dia, eu não tenho tempo? Não, com certeza, né? E a gente, assim, né? A minha geração já vem de uma geração que as mães já trabalhavam, né? E algumas as vós já trabalhavam. Então, a gente perdeu esse olhar para nossa essência, né? E justamente a gente não olha para o nosso ciclo e também, como a gente tem uma sociedade ainda muito patriarcal, muito machista, a gente não pode esquecer disso, a gente quer mostrar que a gente pode fazer tudo o que o homem faz. E a gente tem que saber que a gente faz muito e muitas coisas diferentes, né? Então, yin e yang, né? A mulher é yin, o homem yang, né? Então, a gente se completa essa energia. Então, a gente não pode esquecer da nossa essência, qual que é, né? A gente não vai render igual o homem no trabalho, num período, às vezes, pré-menstrual ou durante o período menstrual. Não é à toa que algumas sociedades falavam que a mulher tinha que se isolar no período menstrual. E que muitas sociedades viam isso, a mulher mesmo via como, meu tempo de repouso, meu tempo de relaxar, e não como algo que elas eram martirizadas, excluídas, porque estavam sujas. Era porque realmente era um período de reclusão delas para repouso mesmo, né? Então, a gente passa por perdas de sangue grande. Algumas mulheres, né, têm fluxos intensos e não estão olhando pra isso, né? Quantas mulheres às vezes falam pra mim, Maria, eu uso um absorvente interno e o externo. Tipo, o tamanho desse grande fluxo, né? E o cansaço que isso gera. Aí a gente vai ver lá, a reserva de ferro tá lá embaixo, né? Aí entra a Nutri, né? O médico entrando aí com suplementar isso, né? Então, a gente, na medicina chinesa, a gente pode regularizar muitas coisas, mas se aquela paciente tá tendo grandes perdas de sangue, né? Eu vou lá, eu tonifico
tonifico, eu faço um monte de coisa. Uso moxa, né? Que é tipo um bastãozinho que a gente aquece alguns pontos. E a paciente tá lá tendo rios de sangramento, né? Ou indo dormir tarde, carga de trabalho muito, muito grande, né? Então, a gente vê muitas mulheres hoje, né? Com o que a gente chama de deficiência de Yin, né? Mulheres que estão tendo sintomas de menopausa precoce, ondas de calor, que a gente vê que isso tá... Por quê? Porque ela tá tão querendo mostrar que ela faz tudo que o homem faz e não observando pra ela, né? Então, na correria do dia a dia, a gente não vê, né? Não olha pra isso, como é que é o ciclo, como é que tá o sangramento, tem cólica, não tem? Então, eu tomo um remédio, vou embora e vou trabalhar, sabe? Então, a gente não olha pra isso, né? Pro todo, né? E também não olha pra esses detalhes justamente pela nossa sociedade, né? Eu espero que daqui a um tempo a gente tenha esse olhar mais específicos, né? Hoje, eu trabalho com uma agenda que eu consigo reduzir um pouco, dependendo do período, né? Hoje também minha agenda é muito movimentada pela minha filha, né? Então, se ela não tá bem, eu sei que minha agenda tende a não estar tão bem, porque eu sei que eu preciso estar para ela também, né? Então, a gente como mulher, a gente tem que olhar como um todo. E às vezes a mulher, ela trabalha, então uma executiva, né? Ela trabalha manhã, tarde, noite, ela quer fazer coisas, então ela não tem esse olhar para essa energia feminina dela, e daí às vezes eu falo assim pro paciente, e onde que vai entrar, né? O filho. Feminino, né? Onde é que vai entrar o filho aí, né? Então a gente vê às vezes, né? Mas com 6 meses eu vou pôr ele na creche e vou continuar como eu estou, né? Então, claro que a gente tem que trabalhar, a gente precisa, né? Hoje a gente precisa de dinheiro para comprar as coisas, né? Para ter as coisas, enfim, até para pagar a escola do filho. Mas a gente... Onde que entra isso, né? Onde que vai entrar o filho nessa vida dessa mulher? Então, muitas mulheres estão num ritmo tão frenético de trabalho, que ela não consegue nem encaixar essa criança, né? Então, ela quer muito um filho. Aí, sim, mas você sabe que a criança... Se você for amamentar, né? Você sabe que ele vai mamar no começo, talvez de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, que ele vai acordar de madrugada. Então, às vezes, a gente vê que a mulher não tá olhando para isso, né? E não consegue perceber. E eu atendo muitas mulheres no pós-parto também, né? A gente usa a acupuntura, por exemplo, para aumentar a produção de leite, né, materno. E eu vejo o quanto baqueou essa mulher no pós-parto. E como o puerpério é uma fase muito difícil, né? Porque você olha para aquele recém-nascido e fala, meu Deus, né? O que eu vou fazer com isso, né? E aquele serzinho totalmente dependente da mãe, que precisa mamar, precisa estar ali. Você precisa estar ali completa para aquele ser. E você tá pensando, puxa, meu trabalho, e aquela mulher que eu deixei de ser. Então, é um luto muito grande pra mulher hoje, né? Antigamente, não. A criança nascia, né? Já tinha muitos filhos. Aí, ela trabalhava no campo e não tinha esse olhar que, meu Deus, né? O que eu fiz da minha vida, né? Quem que sou eu agora, né? Então, a mulher tem que se reinventar. E a gente vê que muitas mulheres que passam por processos de infertilidade muito grande, né? E tinham essa ligação com o trabalho muito forte, vão passar por puerpérios muito difíceis ali no pós-parto, né? Porque elas não conseguem se reconectar. Ou idealizaram muito aquela gestação, né? Aquele bebê, né? Idealizaram aquela maternidade e só como purpurina, né? Então, não olha como que vai ser um período desafiador, né? E realmente, né? Até as emoções, né? Muda completamente. Exato. Então, assim, a mulher no puerpério chora todo dia, né? Eu lembro que nos primeiros dias da minha filha, uma amiga minha tinha mandado pra gente, minha filha nasceu na terça, no sábado uma amiga minha me mandou uma cesta de café da manhã, né? E eu lembro que meu marido tava descansando, né? Ele tava dormindo, tava tudo bem, né? E eu tava passando por aquela pojadura, né? Tipo, muita produção de leite, o peito muito inchado. Chegou a sexta, eu não queria acordar meu marido, porque ele tava descansando, ele já tinha me ajudado à noite. Aí eu lembro que eu comecei a chorar, porque eu não achava uma blusa pra pôr, pra descer, pegar a cesta. Daí ele, por que você tá chorando, né? Por que você não me chamou? Então, a gente quer continuar fazendo tudo que a gente faz, né? Mas a gente tem que entender que a gente... É um período de cuidado, né? Ali. E a gente tem que entender que a gente tem que receber cuidado nesse momento também, né? Então, desde quando a gente se prepara, então, um preparo para gestar também vai ser um preparo lá pro pós-parto, né? E para aquela maternar, né? E quando a gente coloca a criança no mundo, é pra vida, né? Até os 40 anos. Eu dou trabalho pra minha mãe até hoje, né? Então, acho que toda mãe é pra vida, né? Então, não tem, né? Sim. Ô, Maria, e pro homem?
a acupuntura, ela pode também ajudar na questão da fertilidade, né? Porque a gente fala muito da mulher, a mulher que sempre vai à procura, né, dos médicos, se não tá dando certo, sempre é a mulher que vai mais essa procura. Mas é importante para o homem também tá fazendo esse acompanhamento, né? O casal tá ali fazendo o acompanhamento, e a acupuntura, ela pode ajudar o homem também nessa questão da fertilidade? Sim, pode sim. Então, hoje a gente fala muito da fertilidade do casal, né? É muita mulher que vai atrás de tudo isso, né? E acaba sendo a culpada da infertilidade. Mas hoje a gente já pode falar que de 40% a 50% da infertilidade de um casal, a culpa é do homem. Então, a gente vê muitos... tá muito crescente, né? A quantidade de paciente masculino que vem chegando, né? Hoje... Eu tenho alguns pacientes homens, né, com baixa produção, alguns com azospermia, né, então sem produção de espermatozoide, porque ficaram por um tempo investigando aquela mulher, que aí ela já estava ali zerada, tudo bem, né, alinhada, e vai ver aquele homem com aquela baixa produção, né, então a gente vê, às vezes, o homem exagerando da bebida alcoólica, exagerando do tabaco, né, noite sem dormir, então trabalho intenso, então tudo isso impacta, né, até o estilo de vida como um todo, né, se alimenta de qualquer jeito, então não faz acompanhamentos médicos, então a gente vê que é muito crescente, e sim, a acupuntura ajuda muito, né, tanto com as fórmulas, como é relativamente mais fácil, né? Dependendo do caso, né? Claro que uma azospermia é um caso extremamente grave de se tratar, né? Difícil de se tratar, porque a gente tá partindo de um zero, né? E se esse é zero, e às vezes são alguns espermatozoides que ele tá produzindo, são de qualidade ruins, né? Então, às vezes, a paciente vai fazer uma FIV, mas aí vai lá, conseguiu lá, sei lá, 2, 3 espermatozoides, aí vai ver... não fecundou aquele óvulo porque era de muita baixa qualidade, né? Então, a mesma coisa, o homem a gente pede aí no mínimo 3 meses de tratamento, né? Dependendo do caso, o homem responde muito mais rápido porque o homem não cicla, né? Então, o homem, o que a gente precisa? Espermatozoide. Né? A gente precisa bons espermatozoides dele. Já a mulher não, a gente precisa de um bom óvulo, de uma trompa funcional, a gente precisa de um endométrio bom, precisa que ele se implante, precisa de um conjunto de muitas coisas, né? O homem, basicamente, a gente precisa... Não é tudo mais rápido, mas é homem, tudo mais né? fácil, né? Até mesmo, eu sendo botânica, né? A flor masculina, ela libera o pólen e ela cai toda e pronto, né? O que fica lá na florzinha, né? O ovário para formar o fruto, né? Então, o homem, a gente precisa do bom espermatozoide. Então, muitas vezes a gente regularizando a alimentação, estilo de vida, né? Hábitos saudáveis, né? A cafeína, né? Muitos homens com muita ingesta de cafeína, reduzindo tudo isso, né? A gente vê uma resposta tendendo a ser boa, né? Quando ele alinha tudo isso. Mas a gente tem casos muito desafiadores também de infertilidade masculina. Mas a gente trata sim, né? A gente tem uma sessão que a gente costuma fazer no homem pré-FIV ali, né? Pré-coleta dos espermatozoides. Que a gente consegue, talvez, um número maior de espermatozoides. Às vezes ele não tem nada. Mas às vezes a gente faz essa sessão aí, a gente indica essa sessão para ter um volume maior. Nesse volume maior, às vezes a gente consegue uma qualidade maior, né? Pré-FIV, pré-inseminação, né? Que vai fazer uma coleta ali. Então, às vezes a gente tem uma resposta interessante aí, né? Sim. Maria, o pessoal, eu acho que muitos têm medo de fazer acupuntura. Eu, principalmente, antes eu tinha. Eu sou uma pessoa que eu tenho pavor, gente, de agulha. Eu não posso ver agulha. E eu acho que o pessoal muito tem esse receio como eu tinha, né? Da questão por medo de doer. Você vê como que é em questão dos seus primeiros pacientes que te procuram, eles perguntam: a acupuntura dói por conta da agulha? Então, sim, muitos pacientes com medo de agulha, né? Mas a agulha, ela é bem fininha, bem flexível. A gente escolhe esses pontos, né? Normalmente, o paciente, né? Ele não vai ficar olhando, né? Não é igual tirar sangue, que é uma agulha muito mais grossa, né? Então, normalmente, a gente já deixa o paciente numa posição confortável, relaxada. Eu dormi, gente, pra vocês terem noção. Coloca uma musiquinha relaxante, né? Às vezes, coloca um aroma entra com um todo, né? E algumas pacientes eu vou indo pelas beiradas, né? Sim. Que tem medo de agulha, que sentem uma sensibilidade maior no ponto, né? Mas normalmente, quando alguns pontos mais perto da região onde a gente tem menos carne, assim, né? Menos músculo, menos gordura, você já sabe, né? ali onde pode doer um pouquinho. Onde eu sei que pode doer um pouquinho mais. Então, às vezes eu já aviso, esse aqui é um pouquinho chatinho. Mas, normalmente, se ela dói, é só na inserção. Às vezes dá uma sensaçãozinha de choque,
tá? Vai depender muito de cada paciente. Sim. Mas não fica doendo, né? Então, eu sempre pergunto, ficou doendo alguma? Essa aqui ficou doendo, a gente ajeita. Pra não ficar doendo, a pessoa conseguir relaxar de fato, né? Ali Sim. durante aquele atendimento. Mas algumas pacientes eu tenho que ir com pouquinhas agulhas e ir aumentando. Até mesmo já aconteceu de criança vir só pra fazer aurículo, né? E pôr as sementinhas na agulha. E daí acabava que no meio da sessão falava assim, tia, às vezes vinha com a mãe, né? Que a mãe ia fazer acupuntura e acabava que a gente ia colocar uma aurícula na criança. Tia, eu quero ver como é que é, eu quero sentir, né? Mas eu quero uma agulha. Eu tinha uma menininha que ela chegava, aí ela falou assim, hoje eu quero 5, ela falava, né? Ela ia aumentando. E ela, de boa, assim, não sentia dor, né? Eu brincava, você é mais corajosa que muito paciente meu, né? Sim. Acontece, às vezes, dos homens terem mais medo que as mulheres, assim, né? Eu tenho alguns casos que, assim, o homem não vem porque tem medo de agulha, sabe? Aí tem que vir com a mulher e a gente ficar, assim... Tipo, faz você primeiro pra mim ver, e aí depois eu exatamente, vou. né? Aí, assim, o legal é quando o paciente vai sentindo os benefícios, né? Eu tenho medo da agulha, mas eu senti que eu relaxei. Eu tenho medo da agulha, mas eu senti que eu fiquei com menos cólica. Eu senti que aumentou meu muco fértil. Eu senti que o ciclo tá regularizando. Então, não, vamos pôr, né? Já que é para bem, vamos lá, Sim. né? Eu vou dar o meu feedback, né? Como foi a primeira sessão que a gente fez. Eu tenho, né, como eu falei, eu tenho muito medo de agulha, mas pra mim foi tranquilo. Não dói. Fala assim, foi 3 pontinhos, eu acho que eu tinha umas 50 agulhas em mim, né? Não era 50, mas umas 20 tinha. Porque, nossa, parecia que tinha muita agulha, assim. Mas, assim, de todas, acho que 3 só que eu senti incômodo, mas foi só mesmo ali, realmente, na hora de colocar, né? Mas, assim, me senti muito relaxada, que inclusive eu dormi com a acupuntura. Foi muito gostoso, né? Isso é muito bom, né? Essa semana eu atendi uma paciente gestante que ela tá passando por algumas preocupações aí nesse final de gestação. E ela me procurou por uma questão e acabou que a gente juntas percebeu que você realmente precisa para relaxar, né? Até chegar esse neném, você precisa relaxar. Então, eu usei alguns pontos específicos que é pra dar um sossega-leão, assim. Sim. E ela conseguiu adormecer durante a sessão. Essa semana ela veio pra segunda sessão. Semana passada ela veio pra primeira e ela falou assim, nossa, essa semana eu consegui passar por momentos de relaxamento, né? Nisso ela ficou tomando um floral também pra dar um suporte emocional aí por esse período também, Sim. né? Até daí ela falou assim, estou tendo alguns pródromos, né? Algumas contrações mais intensas. Daí eu falei, quer começar a estimular? Porque ela já permitia pela idade gestacionada. Ela falou assim, não, espera mais um pouquinho. Semana que vem a gente começa estimulando, né? Então, a pessoa, se ela quiser fazer acupuntura, aí durante a gestação, é tranquilo. Sim, É a gestação indicado ela toda. fazer também na gestação. Isso, a gestação toda. A gente tem pontos que a gente não vai usar durante a gestação, durante, né, a gestação, porque são pontos, por exemplo, que estimulam parto. Então, pontos que estimulam parto, eu vou usar só lá no final. Esses pontos que movimentam, né, que fazem movimentar muita energia, movimentar estagnações, que a gente não usa no começo da gestação, justamente porque a gente quer manter aquele embriãozinho lá dentro, aquele feto lá dentro, né? Então, a gente usa quando, né, se a gente for usar em algum momento, que são as sessões mais difíceis que eu já fiz, né? Quando uma paciente está com um embriãozinho retido, por exemplo, né? Passou por um aborto e não conseguiu eliminar. Então, a gente vai usar aqueles pontos de estímulo de parto para ajudar essa paciente a evitar uma curetagem e ajudar esse processo, né, de limpeza desse útero. Então, já fiz algumas, né, e as pacientes que eu fiz até hoje responderam muito bem. Mas, início de gestação, né, o que a gente vai fazer? Então, às vezes, o paciente está com muito enjoo, muita preocupação, medo de perda, né? Às vezes, pacientes que já passaram, né? Aquela paciente que foi paciente de fertilidade, que às vezes já passou por uma perda gestacional, ela traz muito medo, né? Então, a gente vai trabalhar muitos pontos de rim, que são medo, né? Trabalhar a energia vital daquele bebê. Então, a gente tem pontos que a gente tonifica aquele embriãozinho, ajuda ele a crescer, ajuda ele a acalmar, ajuda ele a separar um pouco o que é pensamento dele e da mãe. Porque essa mãe que tem muito esse medo de perder,
Já que traz aquela acontece? ansiedade, Traz né? essa ansiedade pro bebê, né? Então, às vezes, o bebê vai trazer essas questões lá nos primeiros meses de nascimento, até ao longo da vida dele, essa insegurança, né? Então, esses pontos são muito importantes, né? Pontos para enjoo, pontos para dores de cabeça, pacientes de início de gestação, né? Como é muito hormônio ali naquele corpo, a gente vê algumas com muitas enxaquecas, náuseas, né? Então, muito legal usar a acupuntura aí. Depois, ali, a partir do segundo trimestre, algumas dores, né? Porque já vai pesando, né? Então, dores lombares, ainda assim, né? Dores de cabeça, né? Aí, continua, né? Tonificando aquele bebê. No comecinho da gestação, não mencionei, mas às vezes, quando a paciente acaba tendo algum sangramento, né? A gente tem pontos aí específicos para ajudar que aquele útero se feche, né? E diminuir a intensidade desse sangramento no início da gestação. Então, por indicação médica, já atendi algumas pacientes que estavam tendo sangramento no início da gestação. E é muito gratificante, né? Esses dias eu tava passeando com a minha filha na feirinha ali da JK. E no domingo, aí eu passei por uma moça, ela me deu oi, né? Ela falou, oi Maria, né? E na hora eu não recordei dela, ela falou assim, você lembra de mim? Aí ela mostrou, esse aqui é o meu filho. Ele já tava com uns 3 aninhos, assim, esse aqui é meu filho. Ela tinha feito uma fertilização e no início daquela... Eu não acompanhei ela durante a fertilização, mas por indicação médica ela veio fazer algumas sessões porque ela tava tendo sangramento ali no início da gestação. Ali com 5, 6 semanas, naquela fase ainda que a gente não consegue ouvir o coraçãozinho, tá prestes a ouvir o coraçãozinho. Então ela tava muito tensa, ela veio, fez uma sessão em consultório. Depois, uns 2, 3 dias depois, eu fui em casa, fiz uma sessão em casa nela, fiz umas 2 sessões em casa e deixei ela com algumas orientações. Aí depois ela me avisou que correu tudo bem, então ela falou assim, esse aqui é o meu filho. E ela se emocionou, e eu também, obviamente, né? Daí ela falou assim, muito obrigada por ter me ajudado tanto naquele início, né? Então eu falei, nossa, eu num primeiro momento eu não recordei dela, né? Mas daí eu lembrei, né, daquela luta que eu fui em casa, que eu tava no início da minha carreira ali, foram os primeiros pacientes de gestantes que eu atendi, e eu lembro que a gente fez a sessão, aí ainda o sangramento continuou, daí 2 dias depois eu fui na casa dela, e depois que a gente fez a sessão, melhorou, e daí ela continuou fazendo a moxa em alguns pontos, né, aquecendo alguns pontos, e eu falei assim, nossa, né, daí a gente vê que, porque às vezes alguns casos a gente fica assim um pouco desanimado, né, daí Sim. a gente vê um caso desse, a gente, puxa vida, né, não, vamos continuar, porque estamos aí pra isso, né, então o quanto é gratificante isso, né, e lá no final, né, aí ali lá por 30 e poucas semanas, de 28 semanas mais ou menos, a gente pode usar alguns pontos pro bebê ajudar a virar, né, às vezes quando o bebezinho tá sentadinho, é aquela paciente que é muito um parto, né, depois preparar aquela paciente pro parto, tonificando essa energia vital, trazendo força para ela, e daí lá ali a partir de 37, 38 semanas a gente começar a estimular de fato pro parto, né? Não é algo mágico e explosivo, né? Não quer dizer que eu vou fazer um estímulo e essa paciente vai estourar a bolsa e vai nascer. Não, eu tenho uma paciente que essa semana fez 41 semanas e a gente tá estimulando ela desde as 37. E assim, a gente vê que o bebê desceu, vem descendo, né? Mas é no tempo dele também, né? Então, mas o que acontece? Às vezes, a gente precisa abreviar aquela gestação, né? Porque é uma diabetes gestacional, uma restrição de crescimento. Também a gente tem ponto para restrição de crescimento. Então, a gente vê que a gente precisa antecipar esse estímulo de parto. E a gente vê que as respostas tendem a ser muito boas aí também. Então, em toda gestação é muito bom a acupuntura, né? Fora que relaxa aquela mãe, né? Tranquiliza, né? Todas essas fases aí. E como que funciona a questão do tratamento? Tem um tempo determinado que é importante ali para fertilização, na gestação, pós? Como que funciona? Como que você trabalha em relação a cada paciente? Então, a gente pede que para uma fertilização que ela venha pelo menos 3 meses, no mínimo aí, né? Mas a gente não tem tempo de tratamento, né? Eu tenho pacientes que estão comigo há 2, 3 anos, né? Porque vem o benefício e querem continuar. Algumas pacientes que são de fertilidade estão nessa luta, né? Algumas pacientes ficam muito tempo tentando ali por conta e não querem buscar essa ajuda médica, né? Então, tem algumas pacientes que buscaram ajuda médica há menos de 1 ano, né? E ficaram tentando ali. Algumas que já estão com seus bebezinhos. Então, assim, não tenho tempo. Deixa a paciente livre, né? Eu não posso obrigar aquela paciente a vir, né? Então, tem uma paciente que essa semana falou assim, Maria, essa semana...
parei, porque esse tratamento não tá dando resultado, porque ela tá tentando uma FIV, né? Daí ela viu que tinha dado um erro lá na medicação da FIV. Aí quando ela aumentou a medicação, e daí a gente fez uma sessão, daí essa semana ela acabou vindo fazer outra sessão depois desse desânimo, né? Porque começou a crescer, né? Então a médica mandou fazer outro estímulo. Então a gente deixa o paciente muito livre, né? Eu não posso obrigar ela a vir. A gente apresenta os benefícios e fala, ó, seria interessante você vir toda semana. Mas é assim que funciona, né? Então, é um tratamento integrativo. Então, a gente não vai ter uma resposta assim, né? Rápida, né? Assim, até mesmo para um estímulo de parto, né? A gente vê que não é fácil, né? A gente vai tentando, deixa o paciente com uma moxa para fazer em casa. Algumas orientações de movimentos também, né? Então, nunca tem um limite, né? Eu trato muitos pacientes para dor também, né? Uma dor lombar, independente de ser saúde da mulher, né? Dores em geral, né? Então, o paciente fala assim, quantas sessões vai me curar dessa dor? Eu falo assim, depende. Tem paciente que vem, que fez uma sessão, aliviou e beleza, vida que segue. Agora, pacientes que vão precisar de 7, 10, 20, 30 sessões, a gente não sabe exatamente quanto, não tem um mínimo, né? Até mesmo pacientes, às vezes, que acompanham para aumento da produção de leite materno, né? Então, eu vou falando para ela várias coisas que ela pode fazer, né? Então, algumas pacientes que chegam até mim, eu falo, mas você tá comendo? Ela, não tô lembrando de comer, tô só almoçando e jantando. Você está produzindo a partir do sangue que a gente produz leite, né? Então, se você está produzindo, olha a demanda, você está alimentando. E a gente vê, né? O bebê recém-nascido, o bebê com 1 mês, o bebê com 3 meses. Tipo, eles vão virando uma bolinha, assim, né? Então, só com leite materno. Então, essa paciente precisa se alimentar de 3 em 3 horas, 2 em 2 horas. Ela precisa comer de madrugada. E comida boa, né? Frutas, alimentos nutritivos, raízes. Porque, senão, ela não vai ter leite para produzir, né? Então, eu não tô comendo, é verdade. Você tá tomando água? Não. Então, assim, às vezes elas não estão fazendo o mínimo, né? E daí eu falo, vamos entrar com tudo. Então, assim, vamos fazer a sessão, porque às vezes ela relaxando, isso já melhora, né? Então, mas às vezes elas vêm e fazem uma vez por semana. Às vezes eu tenho um paciente que eu fiz um estímulo e alinhou a amamentação e tá amamentando até hoje, né? Esses dias encontrei a bebezinha tava com 9 meses. Maria, tá só com leite materno, né? E agora já comendo as comidinhas, enfim. Mas é muito de cada paciente, né? E é muito do que a pessoa quer pra ela também, né? E também é aquilo que você falou no início do podcast, né? Não depende só dos profissionais, né? Não depende só do ginecologista, de você, vamos supor, de uma nutricionista ali. É muito do que a pessoa também faz em casa, né? Trazer essa consciência pra ela no cuidado de casa, né, Maria? Exato, assim. O mérito maior é dele, é do paciente, né? Então, às vezes, a pessoa fala, obrigado, Maria, não. Falei, não, é teu mérito. O mérito é todo seu. Até mesmo durante a gestação, né? A gente vê gestações difíceis ali, algumas pacientes com trombofilia, que tem que tomar medicação, injeções todos os dias. O mérito, puxa, a vida é teu, né? Não é meu, não é do médico. Claro que é um trabalho em conjunto e que a gente quer o bebê em casa, né? Sim. Então, essa é a nossa gratificação, né? Então, mas o mérito é dele, né? Por buscar ajuda, às vezes uma terapia, né? O quanto que um psicólogo pode ajudar também esse paciente, né? Então, é um conjunto, né? Psicólogo, nutricionista, um médico, né? E o olhar humano para tudo isso, né? Porque às vezes ele tá desanimado ali do processo, né? E às vezes é que ele precisa de um empurrãozinho, né? Para continuar, que muitas vezes não é fácil, né? Porque muda a alimentação, a pessoa não quer mudar hábito, né? Aí chega lá, eu mando tomar chá, eu mando dormir de meia, né? Pra aquecer o pé. Eu vou dando várias orientações, né? Mando dormir antes das 10 da noite. E a pessoa, às vezes, não quer mudar tudo isso, né? Ou ela vai mudando isso devagarinho, né? E tá tudo bem, porque ela tá mudando. Então, às vezes, pra quem tá de fora, parece que ela não tá fazendo nada. Pra nós, tá como um passo de formiguinha, mas pra ela é um passo de mamute, né? Ele é gigante. Sim. Maria, fala um pouquinho, né, da sua empresa, né? Você tem a empresa de aromoterapia, e aí você trouxe aqui, né? Eu trouxe algumas coisinhas. Algumas coisinhas aqui. Fala um pouquinho o que é, para que, né? O que pode ajudar, quais são os benefícios também pra gente. Então, o Sinergias entra com algumas ferramentas aí, né, também. Então, a gente trabalha com sprays de ambientes, né? Eles são todos naturais, todos feitos com óleos essenciais. Tanto que, às vezes, algumas pessoas me procuram para identidade de aroma, assim. Eu falo, olha, eu não trabalho com isso porque o meu aroma não é sintético. Então, ele não vai ficar, né? Quando você entra num ambiente, né? Por exemplo, a Amy Martin, né? Tem um cheiro bem característico, né? Você entra, você sente aquele cheiro, né? Então, assim...
é um aroma sintético, porque ele vai ficar no ambiente, ele tem que ser sintético para fixar, né? Então, os sprays naturais, eles são terapêuticos, né? Então, para usar no travesseiro, a gente usa muito para crianças que estão tendo dificuldade para dormir, adultos também, né? Relaxar, alguns mais para energizar, foco, né? Então, cada um recebeu um nome cada produto que eu fiz foi para alguém, né? Sim. Que daí ele virou um produto. Os repelentes, a gente faz os repelentes naturais também, tanto de adulto como criança, né? Claro que eu falo assim, olha, vai num lugar que tá muito infestado de mosquito, passa algo extra, né? Mas para um dia a dia, o nosso repelente dá um suporte muito bom. Ele vai citronela, lavanda. E aí você tem um esse aqui é para relaxar. Esse aí é o relaxante. Esse aí tem óleo de laranja, lavanda, laranja doce, lavanda. Eu coloco também algum floral aí dentro da formulação, né? E o pessoal adora esses sprayzinhos aí. Aí pode estar aplicando no travesseiro. Pode estar aplicando no travesseiro, na cortina, né? No ambiente. Esse de paz, eu brinco que ele é pra dar uma apaziguada em brigas, né? A família tá brigando muito, né? Olha, gente, todo mundo deveria ter ambiente de trabalho, né? Que tá tendo muitas, né, desavenças e tudo mais, né? Crianças brigando em casa, né? É um spray legal de usar, né? Como eu tenho essa preocupação muito grande, né? Com o que a gente passa na pele, né? Então, a gente trabalhando também com fertilidade, saúde da mulher e sendo mãe também, eu tenho uma preocupação muito grande com cosmético. Que cosmético que eu vou passar na minha pele. Desde muito tempo, né? Eu comecei a me preocupar com isso, porque os parabenos, o alumínio, os triclosan, tudo isso acumula no nosso corpo e quando ele chega ali no nosso hormônio, ele se comunica como se fosse hormônio ali. Então, acaba tendo desregulação hormonal, né? Muitas crianças tendo puberdade precoce, né? Muitas meninas aí menstruando muito cedo, porque vai ver o shampoozinho desde cedo. Há pouco tempo que o Johnson tirou o parabeno da formulação, né? E isso é disruptor endócrino, né? Então, a nossa geração mesmo se criou usando muito cosmético, né? Shampoo que era, né? Sim. E a gente pensar pro lenço umedecido que a gente usa na nossa criança, né? Não é o perfuminho que a gente quer, né? Então, a gente tem que ir mudando hábitos, né? Então, eu criei o desodorante, nosso desodorante natural, que ele é um bastãozinho, ele não tem alumínio, ele é bastante eficaz no controle de odores, né? Esse aqui também é sérum, né? Pro esse rosto. Aí é fácil, fizeram vacial ele tem ácido hialurônico, vitamina C. Esses são os desodorantes, né? Esse é o desodorante e esse aqui é o balmezinho de lavanda. Esse aqui é um balmezinho multifuncional. Ele é usado, ele é bem cheirosinho. Ele pode ser usado lá para passar no pezinho da criança. Eu faço do respiratório também, que é para tosse, resfriados, né? Esse aqui, ele é só de lavanda. Então, para passar em área ressecada, ele é multiuso, assim, né? Ele é Não é só pra... Não é só pra, se quiser sentir o cheirinho dele. Ele é tanto adulto como criança. E eu faço do respiratório também, mas esse aí tinha acabado. Vendi o último hoje. E os balmes labiais também, que é o que eu tô usando, é o nosso com cor, né? Que é o coral. E o incolor aí, muitos homens compram, né? No inverno. Esse aqui seria é o incolor. Como uma manteiga de cacau mais natural, né? Ele até vai manteiga de cacau na formulação, mas nada de substâncias sintéticas aí, né? Claro que a gente usa, principalmente nos cosméticos, né? Algum conservante, mas é conservantes verdes, né? Eco-certificado. E a gente tá aí com alguns projetos futuros, né? Alguns produtos para lançar, principalmente para o público infantil aí, mas legal. Eu ainda não vou fazer spoiler aí, porque ainda tá... As coisas estão andando ainda, né? Então, essa preocupação surgiu principalmente porque eu desenvolvi uma dermatite no meu rosto e eu não conseguia tratar com nada. Então, já tava no terceiro dermatologista, eu acho. Claro que estresse potencializava, né? E eu consegui tratar ela com chá de camomila. Que legal. Chá de camomila, eu zerei a dermatite do meu rosto, né? Aí, nisso, eu fui usando um olhinho aqui, um olhinho ali, né? E hoje, eu só passo óleo de rosa mosqueta no meu rosto, né? Meu cosmético aí de hidratante, né? Aí, eu comecei a ver pessoas que também tinham isso e comecei vamos fazer, né? Uma amiga que tava lá com a criança sem dormir direito. Então, vamos testar, vamos testar. Nossa, Maria, dormiu a noite inteira. Que legal, né? Então, daí foram surgindo os produtos. E os florais, eu não trouxe nenhum aqui, porque eles são personalizados. Então, ele vem com o nome, né? Floral da Nath, né? Floral da Maria. Então, a gente escolhe esses florais de acordo com as questões que esse paciente vem trazendo, né?
Então, ele casa também com alguns tratamentos aí. E uso muito floral para criança, já fiz floral para animais, né? Legal. Então, todos os públicos aí, pode tomar gestante, pode tomar floral, né? Então, todo mundo pode. Até na planta mais você natural, pode pôr. Né? Mas traz ele essa é vibracional, mais né? natural. Então, ele não tem princípio ativo, nada, né? Então, às vezes, a pessoa fala, quantas vezes eu posso tomar? No geral, são 4. Mas se você tá sentindo muito ansioso, muito preocupado, acordando muitas vezes, pode tomar mais vezes, não tem problema. Legal, eu amo tudo isso. Eu acho muito, muito lindo. Que bacana. Legal. Maria, e aí, né, pra gente encerrar, eu gostaria que você deixasse sua rede social, onde o pessoal pode estar te acompanhando, né? Quem é de fora, claro, que não é daqui de Foz, mas também como o pessoal faz, né, pra te encontrar. Eu quero fazer uma sessão com a Maria de acupuntura, né? Quero começar um tratamento, onde que você fica localizada também aqui em Foz, e também como o pessoal faz para comprar os produtos. Você tem um site, é só presencial, ou quem é de fora também pode estar aí adquirindo? Pode sim. Então, a gente tem 2 redes, né? Tem o Sinergias da Maria, que é voltado para os produtos. Antes, eu tinha uma rede só, né? Quando eu criei o Sinergias, depois que eu virei acupunturista, né? Então, o Sinergias veio antes, né? Minha filha mais velha, né? Então, o Sinergias veio antes. Então, acabava que eu estava usando a página do Sinergias para divulgar também a acupuntura e trazendo várias coisas juntos. Achamos que estava com muita informação a página. Então, acabou que eu me retirei como acupunturista e deixei a página do Sinergias para os produtos, as coisas que a gente produz, né? Então, é Sinergias da Maria, em rede social. Também o nosso site, sinergiasdamaria.com.br. Brasil inteiro, a gente envia para Brasil inteiro os produtos, né? Claro que a gente tenta lacrar o melhor possível, né? Porque também as versões de sprays a gente faz também em óleos em roll-on, né? Então, pode acontecer algum acidente, já aconteceu que a gente refaz, reenvia, né? Quando acontece algum acidente, mas é raro acontecer. Mas a gente envia para todo o Brasil. A gente não tem loja física, mas eu estou localizada a clínica, né, fica no edifício Cesar Prime, sala 204. É onde eu faço os atendimentos de acupuntura, né? E a minha rede, que está agora para acupuntura, é Maria Angélica Acupuntura. Estamos em Foz do Iguaçu, né? Atendo alguns pacientes de Paraguai, região, já atendi Medianeira, Santa Terezinha, né? Pode também fazer um tipo de atendimento para a medicina chinesa online também, dá para fazer algum tipo de atendimento. Claro que eu não vou conseguir agulhar essa pessoa, mas alinhar algumas coisas a gente consegue com bastante eficiência, né? Então, a gente pode até direcionar para um acupunturista. Já aconteceu na cidade da pessoa ter um acupunturista, mas não ser para aquilo, né? Não trabalhar com saúde da mulher específico. Então, acabava que a gente combinava alguns tratamentos aí também, né? Legal. Então, é como pode me encontrar aí, né? Eu costumo ser uma pessoa bastante acessível, né? Então, a gente pode ir conversando aí sobre o seu tratamento ou sobre adquirir esses produtos. Legal, Maria. Eu quero te agradecer, né, por você estar aqui no Natcast, por falar, né, sobre esse tema. É importante trazer essa consciência aí, tanto para a mulher como para o homem também. A gente tem os homens que assistem o podcast, que muitas vezes falam, ai, será que é comigo? Será que não é? Então, quero te agradecer, né, pelo seu trabalho. Façam acupuntura, independente se é para fertilização ou não, né? Como você falou, você também atende para outras questões também, é muito bom. E quero aí deixar meu agradecimento por você estar aqui no Natcast. Obrigada pelo convite, Nath. Foi muito gratificante estar aqui. E se você chegou até o final deste podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou esse podcast, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.